Boa tarde. Pode falar. Tá? Vou pegar Petinguá aqui. Pode falar. Tá bom. Petinguá. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do canal Literatura Indígena Contemporânea e eu estou muito feliz que a gente conseguiu ajeitar aqui a conexão. A gente está um pouquinho atrasado, mas a gente nunca está atrasado, na verdade. A gente está no tempo das coisas, que as coisas têm que acontecer. Hoje o meu convidado é o escritor, autor Timóteo Veral Tupampa Pigua. Daqui a pouco ele me corrige para ver se eu falei certinho. E a gente vai conversar um pouco sobre, né, essa obra aqui, A Terra Uma Só. A gente vai falar também algumas curiosidades dela. E antes da gente começar a nossa live, eu quero fazer o que a gente tem feito, que é indicar uma música, né, para mostrar para vocês que há uma diversidade de cantores, de músicas que cantam o presente, que cantam a contemporaneidade e que são músicas indígenas, de cantores indígenas, né, de artistas indígenas que, então, traduzem com muito respeito pelo canto as situações indígenas hoje. Então, a indicação que eu vou fazer hoje é da cantora Joana Ticuna.
Então, fica aqui a indicação da parenta Joana Ticuna. Eu deixei essa música lá na descrição do vídeo, então quem quiser depois assistir, não sei se o parente conhecia a cantora Joana Ticuna. Sim, sim. Você está me ouvindo, parente? Só para eu testar o som? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo bem. Então tá bom. Tá bem aqui? Tá. Tudo ok. Na imagem só. Tá bom? Tá bom, né? Tá um pouquinho baixo, mas se eu puder falar um pouquinho mais alto, acho que a gente escuta bem. Tá. Tá no PC, áudio do próprio computador. Eu não Tá tenho bom. microfone. Tá, melhorou. Tá. Então, parente, muito bem-vindo. Para quem não conhece, o parente Timóteo Verato Pampa Pigua é liderança Guarani, autor dessa obra aqui que eu mostrei para vocês, A Terra Uma Só, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. E eu agradeço muito que o parente pôde estar aqui com a gente. E se o senhor quiser acrescentar alguma coisa que eu não informei, mas muito obrigada e muito bem-vindo ao nosso canal. Então, Revete, obrigado, Gudilete. Obrigado pelo convite, né? Estou aqui mesmo na Salveira Pampa Piguá, sou escritor desse livro. Foi grande desafio meu, porque eu levei durante 3 anos lapidando esses livros, né? Escrevendo essa narrativa, que é uma narrativa não é uma coisa passada, né? Uma coisa presente na nossa cultura, dia a dia nossa, principalmente na nossa reza, na casa de reza, ao pão. Sempre eu falo desse livro, não desse livro em si, mas dessa formação, essa cosmologia guarani, que está presente no dia a dia, né, da Tecoá, né, da vida de Guarani. Um momento especial, quando a gente se reúne na casa de reza, quando vai dançar, fazer uma dança, fazer um ritual, sempre está presente. Sempre eu falo dessa importância, né, da cultura, porque a cultura nos mantém forte, nos mantém vivo. Nós passamos toda essa narrativa, essa educação tradicional que é passada de gerações a gerações. Então, eu aprendi com mais velhos, com meu avô, eu ouvi essa história de muito tempo, quando eu era criança, e uma vez eu falei assim, eu vou colocar isso, imagina, pegar uma língua, né, pegar uma língua apenas oral, essa educação e oralidade, pegar essa oralidade, tornar um livro. Então, foi grande desafio meu. Então, foi muito importante para mim, né, principalmente para o povo guarani, que a partir dessa divulgação, né, esse livro foi muito bom para o povo guarani do ar. Vamos falar de uma curiosidade, então, que tu compartilhou comigo e que foi bem legal, assim, que é também o poder do livro indígena, né? Você falou que esse livro vendeu 160 mil cópias. Sim. E essas 160 mil cópias, então, parente, elas chegam em outros lugares, elas vão para 160 mil pessoas, né? Porque, às vezes, a palavra oral, ela não consegue chegar nessas pessoas, e por isso tem sido muito importante esse trabalho editorial e autoral dos parentes, né? Por meio nessa publicação das obras. Eu queria saber, assim, porque a gente está tratando de uma narrativa de origem, né, uma narrativa cosmológica, como você falou agora, uma narrativa do povo, não é uma narrativa passada, não, é uma narrativa presente. Digamos que um educador, ele pegue esse livro, né, um professor não indígena, ou como você falou, um Juruá,
pegue esse livro e queira trabalhar com ele na sala de aula. O que você indicaria assim para esse educador não indígena? Porque ele vem com glossário, né? Ele vem com notas explicativas, mas qual a importância do Juruá, do professor não indígena, trabalhar esse livro em sala de aula também ou conhecer a cultura guarani por meio dessa narrativa? É interessante porque no Brasil somos 220 nações diferentes, né? E na qual 180 línguas diferentes. E na qual cada nação, cada etnia tem a sua forma de entender o mundo e a forma de explicar o mundo da nossa existência, né? E esse livro foi uma forma também trazida no meu percepção que descolonizar também o Brasil, porque eu estudei um pouco, não estudei muito não, não gosto muito de estudar, mas eu estudei, fiz várias pesquisas e que todas as escolas, até mesmo a escola indígena, se você pegar uma história de ensino fundamental, sempre fala que a origem dos seres humanos, essa palavra também é uma palavra aerocêntrica, né? Fala assim, seres humanos. Então somos ser pensante, ser completo, ser criado por Nhanderu. Então é diferente. E, trazer essa narrativa, né, que é uma origem, né, esse livro fala muito dessa criação, né, desde no primórdio, né, bem no, bem no começo, não havia vida sequer. Você explica como surgiram os povos Guarani nesse livro. E que a, a escola, os professores, né, devem ter esse conhecimento que a partir do momento que você vai pegar uma narrativa, uma cultura que você tem que ter clareza de você explicar para os alunos, para que os alunos entendam que nesse país tem origens, esse país tem essa história real. Do Juruá chegaram nesse território já pessoas que estavam aqui com a sua cultura, com a sua sabedoria, com essa cosmovisão, né? O Guarani principalmente. E essa ideia eu tive quando eu escrevi esse livro, quando estava elaborando, escreveu, tem que colocar isso para que o Juruá entenda que respeita a nossa cultura, não só do Guarani, os povos indígenas, povos originários desse país. E tem essa narrativa muito rica, que não é uma coisa passada, que ficou como na outra live que acompanha, não é uma coisa lendária, não é uma coisa mística, é uma coisa real. Por exemplo, se a gente pegar nessa livro, fala muito bem dessas origens, né? Quando o Nhanderu veio através da noite originário, né, uma, traz consigo uma luz infinita, e sabedoria infinita e o amor infinito. E, e nessa criação que Nhanderu veio a tornar, antes de existir a Terra, criou três origens. A origem chamada Alura Putá, significa as origens das belas palavras. E segundo, criou Boralu, que é o amor infinito, origem do amor infinito. E terceiro, Boraí, Boraí da Putá. Essas três fontes de origem que o Guarani mantém hoje. Tanto é que o Guarani tem esse equilíbrio total e paciente, né? Bastante paciente, como sempre nessa live eu falo assim que o Guarani tem paciência igual o grande oceano, porque o oceano ela é um mar, 70%
direção ao mar, mas pode desaguar água do mundo inteiro, mas não transborda. Então, essa é a paciência do Guarani, tá? Essa beleza, né, de sabedoria mesmo. Então, essa tento, aliás, coloca isso no livro, né, para que o professor tenha essa habilidade, né, de passar para as crianças que não é uma coisa passada, é uma coisa presente. Tanto é que o calendário ela se divide em 2 ciclos, Arapiaú, Araimã, que é o tempo primordiais, que o Araimã, estamos nessa época agora que o tempo frio, Podirua tem 4 estações do ano. O Guarani também tem 4 estações do ano. Então, essa divisão, mas divide em 2 ciclos. Arapiaú, Araimã, como se fosse, Dirua fala inverno e verão. Mas todo esse ciclo é uma emanação de Nhanderu, o nosso grande criador. O Guarani se orienta nos dias atuais, isso não está no passado, está no presente. O Guarani se orienta através do vento, através das estrelas, através do próprio sol, a lua, a própria natureza, sobre esse astro também que nós orientamos bastante. Então, trazer isso, esse conhecimento milenar para os povos não indígenas, também para os povos indígenas, pode pegar esse livro e fazer uma leitura. Nossa, então era isso. E tem muitas vezes, são semelhantes, né? Pode ser de outros povos, mas se a gente colocar na mesa, fazer uma leitura de como foi a criação, talvez tenha o mesmo semelhante contar dessas narrativas dos povos originários. Eu vou ler um trechinho, então, tá? Posso ler uma página, 2 páginas do livro, para o pessoal ver como começa? Sim. Pode ler. Enquanto tu pita o teu petinguá. Acertei? Tem. Diz assim: Ará Uimã, tempos primordiais. Nos primórdios não havia nada, era um lugar sombrio, havia somente o oceano primitivo, lava. Não havia vida sequer. Ainda não existia a terra, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Permanece a noite originária. Yanderu, Yamandu, Tenondeguá. Yamandu, nosso pai primeiro. Uma luz infinita surge, através da noite originária. Surge. Nhamandu Tenondeguá. Nosso primeiro pai divino, com sabedoria infinita e com amor infinito. Nhamandu gerou a pica, não sei se é assim que se fala. A pica. Assento divino. Nele surge o cocá divino de plumas, enfeitado com orvalho de flores. Jeguacapotã, chapã, deixar. Estou falando Guarani já. Por entre as plumagens de flores, Maino, o pássaro primitivo, o colibri, voa no meio da noite originária. Esse aqui são 2 páginas e a obra traz ilustrações aqui também, junto com a obra, que ela é um pouco curta, mas ela é muito complexa, como vocês viram aqui na fala do parente, né? Ele mostrou 3 momentos primordiais, ele mostrou a própria concepção de divisão de tempo, né? Aqui no norte também a gente basicamente divide o tempo em dois tempos, que seria o tempo das chuvas, né, e o tempo do calor. E no meio disso, assim, agosto, uma estiagem. E aqui, que é uma terra predominantemente indígena, a gente foi ensinado, né, nas escolas, desde sempre, a querer viver num lugar que tivesse as 4 estações.
tal como lá nos Estados Unidos ou como os países da Europa, assim, né? Como se o fato de viver esses tempos do outono, da primavera, do inverno e verão, assim, fosse mais significativo do que a gente viveu o nosso próprio tempo. E isso desde a escola, por isso que tem sido muito importante a gente conseguir ter acesso a outras formas de dar sentido ao mundo, como no caso essa Guarani, para a gente poder compreender um pouco mais, né, outras formas de tempo que são importantes para a gente também, e para que a gente pare de querer viver o que é dos outros, né? Ok que lá na Europa tem as 4 estações, ok que no sul até, né, a gente tem essas chamadas estações, mas a gente pode ver o tempo diferente, nada disso é fixo, nada disso né, é cultural também, e eu achei muito legal, assim, que o seu livro traz isso, porque em cada um desses versos, em cada uma dessas páginas, significa tem um significado diferente para o povo, e é um significado do povo, né? Que a gente pode ter acesso e aprender um pouco assim com essas palavras. Também, parente, eu queria comentar, né, que o texto, ele está sempre aludindo, né? Tanto esse seu livro quanto o livro do Cacau Herá, eles estão aludindo o nome daquele antropólogo que fez a coleta dos textos. Me deu um branco agora, eu esqueci o nome dele. Que Cadogan, né? Oi? Cadogan. Isso. E que esse trabalho ele acaba sendo uma referência, né, para os Guarani retomarem ou reaverem essa narrativa. E aí eu queria saber de ti o que tu pensa disso, porque o trabalho do Cadonga foi muito importante, mas essa narrativa do povo Guarani é algo que vocês vivem, né? Que talvez assim precisasse fazer o exercício de só trazer para o papel como você trouxe. O que você acha disso? Na verdade, foi muito importante esse pesquisador que foi esse Cadogan. Ele foi um militar, né? Ele foi militar, era acho que era um delegado, uma coisa assim, né? Ia para as aldeias, apenas para. Mas não era assim, ele entrava para as aldeias mais para pesquisa, para saber realmente a cultura, né? E foi muito importante porque esse foi uma das que ele fez um livro, né? Em 1940. Agora, eu como Guarani, eu já tive, desde essa infância, já vivi com meu avô. Independente desse livro do Cadogan, que fez essa pesquisa, esse livro, mas eu sou um livro vivo, né? E eu aprendi com meu avô tudo que está no livro do Cadogan, inclusive quando ouvi essa narrativa de Tiramã, que é o meu avô, que realmente aquilo que é da cultura guarani. Né? O Juruá apenas fez uma pesquisa, lançou, achou que é importante, né, pela história que também fiz uma leitura sobre a vida do Cadogan, e ia para onde era Tiramã Pablo Verá, em 1940, no Paraguai. E eu, eu sou nascido em 1969, né, 69, daí 75. Meu avô contava sobre toda essa formação desse mundo. Né? Como é que Nhanderu criou belas, lindas, belas vidas de ser completo, também a natureza, toda essa natureza que a gente tem hoje, né? Essa é uma emanação de Nhanderu. Nhanderu, como o divino, ele traz essa vida para que possamos
viver, como diz, sempre a harmonia com a natureza nesse mundo. E Nhanderu criou como se fosse o jardim, ele pensou como vai ser o seu jardim. Então a gente vive no grande jardim de Nhanderu para a gente possamos cuidar disso, né? Então, quando eu escrevi esse livro, eu trouxe essa narrativa para o livro, né? Para mim, está contar, porque como você fala assim, muitas vezes, pode ser com live, pode ser com narrativa, oralidade, muitas vezes não tem esse alcance maior, né, com essa extremidade, né, mas o livro, o Diruá, livro de livro, muitas vezes tem uma leitura que a pessoa pode ler, e daí eu acho que esse até mesmo é uma comunicação, em comunicar aos povos não indígenas e levar essa cultura, essa narrativa contada pelos Teramões mais velhos, né? E que esse livro, para que as pessoas tenham conhecimento da própria cultura guarani, mas não se baseia do Cadonga. O Cadonga é um artigo, é uma parte, né, que ele fez toda essa pesquisa, né, o contato com o Guarani, e ele teve essa, esse conhecimento obtido pelos Tiramões, meu mais velho. Eu já sou Guarani, eu fui direto com o Tiramões, com meu avô. Não é uma coisa copiada de um livro. Eu escrevi e está na minha cabeça. Eu tinha essa educação, porque Diva fala literatura. Né? Literatura, pela narrativa, aliás, pela pesquisa, uma letra. Né? Mas para nós, uma literatura é uma arte de ensinar as pessoas. E também nós temos uma arte de escutar os mais velhos. Diferente essa da cultura ocidental. Somos povos, né, povos originários, temos essa habilidade de escutar numa própria cultura. Então, trazer isso, também contar nesse livro, né, é muito importante para mim, porque tudo que se fala dentro da comunidade, ou seja, dentro de uma casa de reza, num espaço sagrado, pelos Teramon, atual hoje, os pajés, não é uma coisa narrativa. Né? Por exemplo, quando falei da Nhanderu, traz essa sabedoria infinita, essa sabedoria também está em cada Teramon, em cada pajé da aldeia, né? Que vai passando todas essas, para ficar claro, informação, né, para os pequenos, né, para o Guarani que está ali participando de uma casa de reza, uma educação tradicional. Né, porque quando no Diruá, você fala educação tradicional, eu vou entender de outra forma. Porque se você fala educação tradicional para o Diruá, é outra forma de entendimento no Diruá. Mas na nossa cultura, não. A educação tradicional, ela se baseia nessas três origens, também passadas gerações e gerações, para que viva numa comunidade, de uma aldeia, viver em coletividade e também viver em harmonia entre os parentes, entre os moradores da aldeia. Então, essa é uma educação, não é apenas uma narrativa. Né? O Diruá tem essa conotativa também de trazer literatura, quando fala, se você pegar aquele Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tem essa fábula, né, que Diruá coloca, tem menininha e tem o lobo, e daí tem a avó, né? E daí toda essa, se a gente fazer uma análise, né, que é para criança, mas a criança pode olhar e perceber aquele desenho,
desenho, né, as crianças vão perceber que as meninas não podem andar sozinhas e tem grande perigo na caminhada, até mesmo nessa crescência da criança, né, das pessoas. Então, o Guarani não tem diferença, mas a cultura, ela está presente cada dia, cada momento, e o Guarani vive, eu vivo hoje, por exemplo, como se fosse meu último dia de vida, porque eu vou viver esse dia, esse momento, e depois vou descansar, vou dormir, vou esquecer aquilo que já passei, vou esperar outro dia que seria, vai amanhecer amanhã. Então eu espero, eu vivo nesse mundo, né? Nessa percepção. Isso é importantíssimo porque é difícil, a sociedade nacional, a sociedade não indígena tem a forma própria de vida também, né? Mas nós, né, indígenas, não, nós temos essa cultura é uma cultura milenar, uma cultura que está sempre está vivo dentro da comunidade, dentro da aldeia. Parente, você falou uma coisa e eu me lembrei, né? Não é exatamente narrativa, é uma educação, né? É uma parte da cultura. E aí, agora que a gente está trabalhando com literatura, agora que a gente está trabalhando com esse outro formato, por exemplo, o livro, né? Que a gente não trabalhava com ele, agora a gente está trabalhando com ele. Aí, de repente, vê alguém não indígena, por exemplo, e encontra, sabe, esses nomes e esses seres que ele não conhecia antes. E aí eles tendem a julgar como personagens, né? Ah, são personagens dessa história, como se fossem personagens ficcionais. Como lidar com isso, parente? Porque a gente sabe, né, que não são personagens ficcionais se eles existem para a cultura, né? E se esse livro, por exemplo, e se o que eu falei como narrativa acaba sendo uma educação, uma crença do povo guarani, não é só assim para ser trabalhado como elemento literário, né? Como que a gente lida assim com isso? Como que existe um termo já que a gente pode identificar, por exemplo, em Nhanderu e esses outros nomes, né, que aparecem aqui no livro, mas para dizer que eles não são personagens. Como que a gente lida hoje com isso? Isso, Nhanderu, dentro eu penso que dentro da percepção do Tiruá, existem personagens, né? Mas personagens, elas são ficcional, né? Para nós, por exemplo, Nhanderu não é o Guarani não tem essa imagem, né? Então, ele é uma imagem de Nhanderu aqui. Então não existe isso. Nhanderu é um ser divino que está presente. Sempre eu falo dentro no live, quando eu faço palestra, quem sou eu? Meu descendente, quem é o meu descendente? Próprio Tupã, porque eu sou Vera. Meu nome é Tupã, então eu sou descendente de um ser divino. E quando você trabalha dentro dessa concepção que é um mundo do Diruá, que o Diruá parece que tem vários deuses. Se você fazer uma leitura, fazer uma pesquisa na Grécia Antiga, se você pegar fala, tem vários nomes, né? E dentro da cultura guarani também tem nomes, mas esses são reais, né? Por exemplo, se eu falo do Tupã, são trovão, né? Eu percebo quando nós, seres humanos, se nós pegar essa palavra seres humanos, nós percebemos que existe chuva, existe trovão, né? É uma coisa viva, não é uma coisa passada. Existiu no passado que agora não existe mais. Não é isso, Guarani, dentro da cultura Guarani, todo esse Nhanderu,
está vivo. Por exemplo, vou falar um pouquinho do livro, quando escreveu assim, Nyanderu criou primeiro Caraí, o filho do Nyamandu Tenonde, que é o Caraí, que é o dono da chama, e criou Jacará, que é dono das brumas, das neblinas, né? E Tupã, que é o dono da chuva, dos trovões, né? Então, são vivos, né? Ele está sempre cuidando de nós dia a dia. Não é uma coisa que você criou, existiu Tupã no passado, mas agora não existe isso dentro da cultura. Não existe, mas a gente sente, porque a gente vive num mundo chamado físico. Eu posso olhar, sentir, de manhã, por exemplo, se está ali, você pode ver os pássaros, pode ver as florestas, os rios, a nascente, as cachoeiras, né? Mas você não vê Nyanderu. Mas são, são, são divinos, não são ser talvez perecíveis, são indestrutíveis, pessoas, né? Esses seres, né, que a gente chama de Nyanderu. É muito importante que trazer esse conhecimento nesse mundo totalmente um mundo antagônico, né, dessa sociedade do Tiruá, sociedade envolvente, essa até mesmo há uma grande desigualdade de pensamento, de classe, tem vários dentro da cultura do Tiruá. Mas dentro da cultura guarani não existe isso, essa classe ou essa divisão, né? É isso que é importante que o Tiruá entenda, né? Eu penso assim, né? Que, nossa, a vida muitas vezes não conhecem o Guarani. São um povo que não se desenvolve. Não é isso, o Guarani sempre ali concentrado, equilíbrio total com o seu espírito para que acontecer as coisas no momento que Nyanderu quiser. Então não há uma... a gente não coloca, por exemplo, o boi na frente da carroça, né? Eu sempre está aqui para sempre ter cuidado, paciente para dar primeiro ou segundo passo para frente. Então essa filosofia do povo guarani, eu trazer isso não é simplesmente uma ficcional, não é simplesmente um personagem, né, de lenda, um lendário, um místico, não é isso, é uma coisa viva na nossa cultura. Eu trazer isso para que o Diruá entenda isso. Eu entendo perfeitamente porque é a minha própria cultura, eu vivo cada dia na minha cultura. Trazer isso no livro, pelo menos, né? Porque é difícil também nessa de alcançar esse patamar, né? Para que o Diruá entenda realmente que a cultura não se propôs um ao outro, né? Não tem essa preposição, né? Que a cultura não tem fronteira, a cultura ela se torna várias cores e se torna uma grande aliança para a cultura, nossa cultura, né? Isso também trazendo esse livro de quando escrevi, quando elaborei, mas eu tenho que levar minha cultura para que possa a pessoa conhecer realmente, para não ficar concentrado nessa história de que o início de tudo é lá na Grécia, não por ser que eu sou contra, não, eu não sou contra. Não estou dizendo que minha cultura, minha forma de ver o mundo é verdadeira. Não estou dizendo isso. Eu respeito como eu disse, cada cultura, cada etnia, cada nação tem a sua própria forma de ver o mundo. Eu respeito isso. Muito
muita sabedoria aparente nas tuas palavras. Então, pesquisadores e professores, né, que pegarem essa obra e outras obras, assim, que possuem essas origens, né, e isso, inclusive, tem que ficar muito claro aqui, que não pode ser usado para dizer, não vou trabalhar com essa obra na sala de aula, pelo contrário, né, tem que trabalhar, tem que ler, tem que conhecer, sim, para poder respeitar, né, e ver como que se constitui cada cultura, como o parente falou aqui, nenhuma cultura deve se sobrepor a outras culturas, né, infelizmente a gente não vive isso, a gente vive uma imposição da cultura brasileira sobre todas as outras culturas indígenas e outras culturas de povos que estão aqui nesse território que se chama hoje Brasil. Então, tem sido muito importante, sabe, a gente debater mais sobre as relações étnico-raciais e a importância da inserção desses livros na sala de aula. Então, eu vejo que aqui a gente pode utilizar essa obra como referência para conhecer a cultura guarani, né, e também cultura guarani-mbiá, e também saber que dá para a gente trabalhar de outras formas com ela. Em vez de tentar aplicar uma fórmula ocidental sobre essa obra, conhecer o que ela nos traz, né, então dá para trabalhar autoria, dá para trabalhar cosmologia, uma outra forma de dar sentido ao mundo, para conhecer mais a cultura guarani. E aí você conhece os 3 pontos que o parente falou, que eu não vou saber falar, né, que é o Ivirapitá, não sei se é isso. Aí o segundo eu não consigo. Arurapitá. Airapitá. Uma aula de Guarani aqui também hoje. Aí o segundo eu não vou saber falar e o terceiro um Boraí. Que são 3 princípios fundamentais, né, para a cultura. Então, isso só já dá para se trabalhar todo ano em sala de aula. E eu também queria, a partir da fala que o parente fez agora, lembrar de uma situação, né, que aconteceu com um parente guarani também, que é o parente Mirindiju. Não sei se o senhor conhece. O Mirindiju, ele é um cantor guarani, e ele estava falando sobre a importância, né, da língua guarani para o povo guarani. E veio um rapaz dizer para ele, um rapaz branco, dizer para ele que aqui no Brasil, só a língua portuguesa era a língua oficial e só ela que valia. A gente sabe, sim, que a língua portuguesa é a língua oficial por imposição, né? Mas, gente, está na hora da gente começar a se tratar com respeito, porque se um Guarani está dizendo para ele que a língua oficial dele, a língua materna dele é o Guarani, a pessoa simplesmente tem que respeitar e aceitar, ela não tem que ficar lá tentando dizer que a língua portuguesa é maior que a língua guarani, sabe? Pode ser para ele, pode ser para a sociedade, né? E aí a sociedade tem que se repensar nesse sentido, mas para o rapaz que estava falando que era guarani, é o guarani, né? Ele é falante de guarani, guarani é a língua materna dele, então a gente precisa aprender a se tratar com mais respeito, né? Isso me veio a partir da fala do parente também, e eu acho que a gente precisa, nesse espaço público, endossar isso. Parente também, eu queria falar assim, que alguns educadores têm chamado mais palestras assim, né, têm chamado os indígenas para palestrar na sala de aula. E isso tem sido muito importante também. E aí eu queria saber se você faz isso, se os educadores estão assim, se eles podem lhe fazer esse convite, se você faz esse tipo de trabalho também, né, de conversar com uma sala de aula, de palestrar para os alunos, de palestrar para os educadores, que daí já acaba sendo um canal para eles saberem que podem te chamar, né? Sim, eu faço bastante, inclusive eu estou dando curso, né? Hoje estou dando curso de a viagem pela cosmologia guarani, porque a nossa vida, nossa existência é grande viagem. Nossa vida não é um sonho, nossa vida é real. Então nossa vida é grande viagem porque você nasce, caminha e depois vai passando esse ritual, nesse rito de passagem, né? Até você partir um para outro, né? Outro mundo que é onde está Nhanderu. Então você deixa seu legado em que o grande viagem, não é a nossa vida
a grande viagem. E pessoas quiserem me contatar aqui, estou aqui sempre. É muito importante que essa palestra, né, pode ser devido a essa pandemia. É claro que não há um contato direto, assim, né? A gente vive nessa dilema aí, mas estou à disposição para falar dessa questão da cultura, porque é muito importante ouvir as pessoas, né? Se eu quiser aprender uma língua de Kaigang, por exemplo, posso simplesmente ir nas aldeias, no posto indígena, acompanhar, perguntar qual é a língua. Eu já falo um pouquinho Kaigang, por exemplo, bom dia, Mahu, Mahu Alpen, como você está, né? E Guarani, Embate Aparicori, Coponá, né? Fala. Às vezes eu encontro o parente chavante, como é que é bom dia? Roaan, né? Fala assim, Roaan, né? Então, sempre tenho contato com parente. Você aprende, porque cada cultura vai ter propriedade de pessoa falar da sua própria cultura. Porque sou Guarani, eu posso falar tranquilamente sobre todo esse conhecimento, sabedoria Guarani, essa cultura milenares. Eu acho que Makushi, posso estar falando errado, bom dia, é Moriwei. Moriwei. Bori. Wei. Wei é sol, Ui. né? Wei é sol em Makushi, então acho que deve ser bom dia. Se eu estiver errada, a minha professora depois me corrige, ela vai me falar para mim, você errou. Mas antes da gente, a gente já está encaminhando para o final, parente, inclusive para você laudar o seu curso também, eu preciso falar uma coisa, eu queria muito a presença de um Guarani aqui, porque eu queria desmistificar, né, uma imagem que é muito recorrente no mês de abril e que é utilizada pelos educadores, que é a seguinte descrição para falar de todos os indígenas do Brasil. Eles falam assim, né, que a gente inclusive comparou alguns exercícios, ainda assim, que foram compartilhados em 2021, né, que foram trabalhados por pedagogos, pedagogas na sala de aula esse mês ainda. Então, hoje, né, nesse tempo presente. Eles dizem que o deus do indígena é o Tupã, a língua é o Tupi-Guarani, e a casa é a oca, né? E que o indígena só vive na floresta, isolado de tudo. E aí, como a gente pôde ver, a gente está aqui com um escritor guarani, né? E a gente viu que Tupã não é o deus guarani, a gente está falando de Nhanderu, tem o seu próprio nome, né? Que sim, o tronco linguístico é o tupi-guarani, mas a gente fala a língua guarani. E como é que fala oca, parente, em guarani? Chamam de ó. De como? Ó. Ó, viu, gente? Nem a oca aí, ó, que vocês estão falando, né? E o termo, como a gente trouxe, vai variar conforme a língua indígena, né? Em Macuxi, por exemplo, é o dã, em Macuxi vai ser o dã, e em Nambiquara vai ser Sixu, né? Muda totalmente o termo, mas é casa. Então, assim, não dá para reduzir toda a diversidade indígena em um padrão criado, né? Criado para diminuir os indígenas. E aí é muito bom respeitar o Guarani, o Macuxi, o Chavante, como o parente citou, o Nambiquara, sabe, o Caingangue. Não dá para, né, em pleno século XXI, em 2021, tentar homogeneizar toda essa diversidade, muitas vezes por preguiça, né? Às vezes você vai e coloca no Google e você consegue encontrar essa informação sobre a diversidade. Então, assim, é um trabalho dos educadores, se vocês, educadores, querem se chamar de educadores mesmo, fazer uma pesquisa básica, começar a ler mais literatura indígena, né? Começar a conhecer a diversidade dos povos indígenas e se afastar desse estereótipo, porque isso é muito prejudicial para todos nós, né, parente? Anhetan, verdade, porque eu tive contato com
com um parente Tembé, lá de, acho que é Rondônia, não sei se é Rondônia ou Roraima. Aí perguntei, mas eu falei para ele que o Guarani Tembé é beijo, né? Aí ele falou, para nós também, ele falou. Aí eu falei, mas como é que vocês são nação beijo? Daí ele falou assim, não foi nós que colocamos, foi o próprio branco que colocaram isso. Esse tipo de imposição que está na hora de acabar. Acho que cada nação, como de cada etnia, tem sua própria forma de, de autodeterminação. Eu sou Bárbara, né? E outra, na história, muitas vezes, história é contada por uma apenas sugestivo. Por exemplo, se a gente pegar na faixa litorânea, diziam que existia nessa região de Cananéia, em Florianópolis, hoje é Santa Catarina, existiram povos, o que é o nome é Carijós. Carijós existiram, né? Que não existe mais. Eu que fiz uma pesquisa para tirar mão, na época não era isso, era o próprio Guarani chamava o branco de Caraí Ejó. Caraí Ejó significa vem aqui. Então, toda essa palavra começaram a dizer, os brancos, né, isso daqui é uma nação carijós. E daí mistura tudo, dá uma confusão nesse nome, né? Isso que acontece no Brasil, né? Por exemplo, outro que meu avô contava que tupi, essa palavra tupi, o Guarani falava assim que aquele povos que gosta de destruir as coisas, né? Não, tupi. E daí, e daí o grande, pela história que o Tiraman conta, que há muitos anos atrás, 400 a 500 a 600 anos atrás, o Guarani já sabiam que existia um povo semelhante nas ilhas, né? Ilhas, que é chamado de Tupi, os Tupi nas ilhas, né? Que era o branco, né? Praticamente. E já não sabiam que um dia eles vão chegar nesse. Porque Tupi, aquele que caminha, que destrói as coisas, então um dia vão chegar no nosso território. Realmente aconteceu. Quando chegaram Caravelas, os Guarani percebendo a chegada, principalmente em São Vicente, em 1532, os Guarani diziam Tupi, Tupi Umaé, Tupi Umaé. Começaram a gritar, assim, Tupi Umaé, Tupi, chegaram os Tupi, chegaram. E daí o Diró ouvindo isso, São Tupi, São Tupi. Começou a própria fala desses Guarani começou a chamar de Tupi. Essa história contada por isso não está no livro, mas, né? Isso não está sendo explicitado no livro. Então a gente hoje, por exemplo, dividido por tronco linguístico. Eu sou pai do Tupi-Guarani, então eu simplesmente parece que eu estou aceitando que o Diruá, essa imposição do Diruá, né? Essa ideia, né? Mas é muito importante que nós próprios indígenas colocar e criar bastante livro, trazer todo esse conhecimento para que o Brasil, né, seja uma educação que seja benéfica para os povos originários, também para as pessoas que estão aí de lá. O Brasil é formado por várias culturas, né? Hoje tem os indígenas, tem outros que vieram, né, de outras ilhas, tem várias população hoje formadas, né, um país chamado Brasil. Acabei de escutar uma história ancestral, né? Então, vamos celebrar isso.
Parente, eu te agradeço muito pelo teu tempo de vir aqui conversar com a gente, né? E eu espero que todas as dicas compartilhadas aqui, essa mensagem compartilhada, seja escutada também. Eu acho muito importante que a sociedade não indígena passe a fazer o exercício da escuta, né? Então, o parente compartilhou muitas orientações pedagógicas aqui e muitas reflexões, assim, tanto para nós indígenas, né, quanto para nós, quanto para os não indígenas também. Seja educador, seja pesquisador, seja, né, admirador das culturas da literatura indígena. Eu deixei, como eu falei para vocês, o link desse livro na descrição do vídeo, para quem quiser adquirir. É um livro curto, mas muito complexo, né? Não dá para... eu senti assim, né? Senti que era um livro carregado de muito significado, e aí até saí perguntando alguns termos para o parente aqui, porque eu não sei falar Guarani, né? E em uma oportunidade eu quero estudar a língua também. Acho que a gente precisa, né, aprender as outras línguas, as línguas indígenas também, estudar e respeitar. E acho que o tom hoje dessa conversa aqui com o parente que eu saio mesmo sendo indígena, né, eu preciso exercitar o respeito. E o não indígena também precisa exercitar o respeito. E isso, né, a gente vai aprendendo com os mais velhos, a gente vai aprendendo escutando, né, a gente aprende estudando também. Aqui, cada vez que eu estudo um pouco a literatura indígena, esse livro eu vou aprendendo a respeitar, né? E por isso, assim, eu agradeço muito, parente, o teu tempo aqui, todas as tuas palavras, que para mim são poesias, né? Então, sinto muito honrada de poder ter te escutado um pouquinho. E eu quero agradecer a todo mundo também que compartilhou aqui o tempo, os comentários, né? E quem vai assistir também depois. Você quer fazer suas palavras finais, parente? Sim, Avete, ara chegu, amombe chere orere ko, ba echa parte manguare tang kachari ko, tudo orere ko arpi ko elpi ayo de kuro guata, amombe wa nyetengwa, je jeri amombe kono kote ko chere orere ko de guarite. Eu falei que, falando da minha cultura, que não nossa cultura não é uma história, mas é uma coisa real, né? Coisa que existe, coisa que está vivo entre nós. E deixando o recado aqui, vamos mais com paciência, porque a essência de paz e paciência. E que quando descansa o seu corpo, quando chega a noite, durma como tartaruga. Fique com o coração calmo, e ao amanhecer o dia, quando o sol nasce, levanta com leveza e sempre agradecer Nyanderu por mais um dia de vida que nos concede. É verdade. Obrigada, parente. Aueté. Até direto. Gente, muito obrigada. Então, encerramos mais uma live. Amanhã a gente não tem live, mas no dia seguinte a gente vai trazer aqui a parenta Moara Tupinambá para falar um pouco sobre a sua obra. Eu estou muito feliz, assim, com esse momento. Eu espero que vocês também tenham sentido esse sentimento nessa uma hora aqui de conversa. Então, não deixem de se inscrever e, por favor, sigam o parente Timóteo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e comprem a obra para conhecer um pouco mais, né, desse talento que é o parente. Então, um abraço, uma boa tarde a todos. Até.